antes da gente sair daqui hoje, eu vou gastar alguns minutos para conversar com você sobre um balanço do nosso evento, tá? Do Seminário de Mineração. Eu sou a Vânia, alguns daqui não me conhecem, mas eu sou coordenadora desse evento de Seminário de Mineração, e a gente conta com a colaboração dos voluntários da BM, né? E uma dos voluntários é a Gisele, que é a moderadora desse evento. Eu vou, então, ao final, eu vou pedir para vocês, para a gente conversar sobre como foi, o que foi bom, o que a gente pode melhorar, porque a nossa intenção é sempre fazer um evento melhor. Eu vou apresentar, então, a Gisele, que é a moderadora da nossa mesa redonda. A Gisele é engenheira eletricista com mestrado em máquinas elétricas pela Universidade Federal de Uberlândia. Possui 25 anos de experiência na indústria, atuando na gestão da produção, qualidade, engenharia e gestão de projetos. Atualmente é engenheira especialista da Vale e atua com a metodologia FEL, inovação em projetos industriais, buscando novas formas de desenvolver projetos para que eles sejam mais previsíveis e competitivos. Eu vou, então, convidar a Gisele, já agradecendo toda a dedicação dela, viu? Tanto para esse evento, quanto para a comissão e para a indústria de modo geral. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos. Espero que a gente consiga fazer um debate bem rico. Eu gostaria de chamar para compor a mesa o Constantino Seixas, diretor-geral da Accenture. Ele é engenheiro eletrônico pelo ITA, mestre em Ciências da Computação pela UFMG, ele já publicou 2 livros, 2 capítulos de livro, diversos artigos, lecionou controle e automação na UFMG por 17 anos, em paralelo com suas atividades profissionais. Ele tem 40 anos de experiência em automação industrial e gestão da produção, e hoje atua com desenvolvimento e transformação digital na indústria química e recursos naturais, na divisão Industry X, tá certo? Do CNR, Chemicals and Natural Resources Latam, e ele é considerado também um champion nessa área. Obrigada, Constantino, e obrigada também a Accenture por ter liberado você para estar aqui com a gente. Eu gostaria de chamar a Ana Carolina de Pierro Bruno. Ela é especialista em inovação, hoje ela está na Vale. Ela atua em projetos de mineração, tem vasta experiência em inovação, consultoria estratégica e empreendedorismo, e busca tornar a mineração mais sustentável e pronta para os desafios do futuro. Com passagens por hubs de inovação na Europa, liderou programas de colaboração entre empresas e startups e já foi empreendedora social. Bem-vinda, Ana. Eu gostaria de chamar agora o professor Luiz Marcelo Tavares, professor titular da COP, UFRJ. Ele é do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais, fundador e chefe do Laboratório de Tecnologia Mineral, engenheiro de Minas e doutor pela University of Utah, e fundador do Global Comminution Collaborative, GCC, e o primeiro presidente da instituição. Bem-vindo, Marcelo, obrigada. E, por fim, eu gostaria de chamar o professor Jorge de Tome, professor titular do Departamento de Engenharia de Minas e de Petróleo da Escola Politécnica da USP. Ele dirige o Núcleo de Pesquisa para Mineração, responsável da USP. Ele é engenheiro de Minas, também pela USP, com mestrado na Southern Illinois University, dos Estados Unidos, e doutorado do Imperial College de Londres. Bem-vindo, Tom, e obrigada a todos por ter aceitado o nosso convite. Bom, a gente quis fazer um pouquinho diferente das outras mesas redondas, né, da ABM Week. A gente vai restringir a apresentação aqui para o Constantino, ele vai fazer uma breve introdução, e a gente vai deixar maior tempo para debate. Então, vocês já preparem suas perguntas também. A gente vai começar com umas perguntas da mesa, e a gente vai abrir para o público também as perguntas, tá bom? Constantino, por favor. Boa tarde a todos.
Eu vou fazer uma introdução sobre o tema, né, só para a gente situar o painel, e depois, então, a gente terá a fase de discussão. Bom, então, eu vou falar sobre inteligência artificial e Generative AI na mineração. Bom, isso né, interessante e, ao mesmo tempo, assustador, né? Nós chamamos isso de deepfake, né? E a gente está arriscado a ver coisas como essa nas eleições, né, que se aproximam. Bom, o que é interessante é que aquilo que antes era ficção, vamos lembrar, tinha um filme, né, que tem uma série chamada X-Men. Na série X-Men tinha um personagem, né, que ele se transformava em qualquer outro, né, em qualquer pessoa, e ele adquiria a voz de qualquer pessoa. Então, aquilo que era ficção, num certo momento, né, hoje é realidade. Então, eu digo que sempre que nós temos um desafio em ciência, daqui a pouco vocês vão ver alguém fazendo aquilo, né, vai se tornar engenharia para outra pessoa ou para outro grupo. Okay? E uma das coisas que tem sido ditas, né, é que a inteligência artificial vai substituir o homem, né? E, pela primeira vez, a gente se sente ameaçado. Antes, a gente pensava que apenas os empregos, né, as funções que significavam trabalho braçal, repetitivo, né, poderia ser substituído por um autômato ou por um algoritmo, né? E agora nós estamos vendo a nossa praia invadida. A gente consegue agora fazer com que o computador realize atividades que eram antes típicas do ser humano. E o mais difícil é justamente o entendimento de linguagem natural. Então, dominar a linguagem natural foi o grande salto dado nesse momento. Bom, a gente vai ver, e eu vou tranquilizá-los agora mesmo, que, na verdade, nós vamos caminhar mais para essa situação que é dada pelo Kasparov. O Kasparov foi campeão mundial de xadrez e foi o primeiro campeão mundial a perder para um algoritmo de computador, né, o programa da IBM, e nem por isso ele ficou, né, achando que estaria terminada agora a competição entre seres humanos. O que ele fala é que agora nós temos sempre que lutar contra um humano aumentado. Se eu vou participar de uma partida de xadrez, eu posso colocar o meu algoritmo para estudar as partidas do adversário e daqui a pouco eu posso julgar contra esse adversário virtual, posso estar treinado exatamente no comportamento do meu adversário. Bom, então cada um de nós agora vai ser um ser humano aumentado, né, graças à inteligência artificial. Nós estamos vendo que o que mudou, né, a gente for pensar na evolução das tecnologias, sempre a gente vai ver alguma coisa como essa curva, né, uma curva exponencial, né? Acho que não posso ficar longe aqui. E por que nós temos essa curva exponencial? A tecnologia, ela evolui muito rapidamente. Nós temos um fenômeno de adoção que a cada dia é mais rápido. Então, se a gente for ver as curvas, né, que estão mais à direita, vocês vão ver que elas têm um coeficiente aqui de crescimento, né, muito maior. E a última grande revolução, que foi o GenAI, né, o ChatGPT, ela trouxe uma mensagem muito importante para a gente, né? Mostrou que cada vez mais nós temos que evoluir mais rapidamente e fica difícil até para aprender a tecnologia e de acompanhar essa tecnologia. Mesmo para quem trabalha com isso, está complicadíssimo da gente acompanhar. Nós temos, por exemplo, na CENT uma reunião toda sexta-feira de manhã, né, só sobre GenAI, em que o nosso colega, né, que capitaneia essa atividade, passa para a gente as novidades da semana, né, para você conseguir saber como que está indo a tecnologia. Então, eu coloquei alguns marcos históricos importantes, vem desde a lâmpada incandescente, que estão agora comparando a importância do GenAI à invenção da lâmpada elétrica, né? Então, vê como é que a importância dessa tecnologia. E muita gente está dizendo que não, isso é só hype, né? Nós estamos fazendo barulho e não é tão importante assim. Mas a gente vai ver que sim, já está imiscuído em todas as atividades que nós fazemos, né? Você pode estar ciente disso ou não.
Agora, então, nós tivemos marcos tecnológicos importantíssimos. Eu colocaria a internet como sendo, né, dos marcos recentes. Eu nasci em 55, né, então, pensando mais para cá, é o marco talvez mais importante. E depois o iPhone, né, que ele trouxe como grande consequência uma democratização do acesso aos dados, do acesso a aplicativos, né, para todas as camadas sociais. E aqui nós vimos também aquele fenômeno que a gente chama, né, dessa convergência, que vários dispositivos estão dentro do seu iPhone. Então, ele serve de máquina fotográfica, calculadora, agenda, né, ele consumiu uma série de hardwares e esse hardware foi virtualizado num único device. Agora, no GenAI, né, então, nós temos aqui como grande passo o entendimento da linguagem natural, a capacidade que esse algoritmo tem de nos ouvir, né, e de entender o nosso speech. Bom, outra coisa importante sobre a transição, né, tecnológica, essa preempção que acontece, uma tecnologia entra e substitui a outra, eu gosto muito dessa frase que aqui está, né? Fala o seguinte, que a idade da pedra não acabou por falta de pedra. Então, a gente fala assim, enquanto tiver petróleo, né, nós vamos continuar com essa matriz energética do jeito que está. Não, isso é falso, né? Não vai ser porque o petróleo acabou, né, que nós vamos terminar com essa tecnologia. Bom, se a gente for ver o histórico, né, do surgimento da inteligência artificial, o primeiro curso que eu fiz foi em 86, quando o primeiro doutor da UFMG voltou, né, do doutorado, o primeiro professor, era extremamente incipiente. Para quem lembra lá dos livros da Elaine Rich, né, que é a inteligência artificial, era muito simplesinho, né, fazia muito pouca coisa. Tá? Agora, ela foi incorporando uma série de tecnologias, e nem tudo que está aqui é novo. Né? Se eu for pensar, por exemplo, tecnologias baseadas em estatística, como o PCA. Então, isso existe desde 1930. Né? E nós ainda utilizamos pouquíssimo. Então, a gente faz um barulho danado para ver se nós conseguimos aumentar a adoção dessa tecnologia. E o grande pulo foi, logicamente, redes neurais, depois redes neurais cada vez com maior capacidade, maior número de camadas, né, e maior velocidade para aprendizado. Agora, isso está presente quando a gente vai falar em IA e mineração. A gente não pode pensar apenas na mineração, né, processo. Nós temos que pensar em tudo, vai desde a parte de procurement, na parte de vendas, na parte de RH, na parte de treinamento, na parte de habilitação de um funcionário novo para que ele possa atuar rapidamente no campo, né? Que a gente consiga abreviar digamos, nós somos extremamente pouco eficientes, né, em vários processos. Então, a inteligência artificial ela tem uma abrangência completa. Então, é lógico que todo mundo está mais ligado, né, esse conceito, né, de ter um digital twin, ter um simulador, né, de um circuito, por exemplo, mineral. Então, isso vai abrir enormes possibilidades, né, para a gente que vai fazer uma automação, uma otimização, etc. no processo, os sistemas autônomos, os robôs, né, os drones, que são muito utilizados em mineração, e justamente para trazer segurança para a operação. Então, por exemplo, aconteceu um blast numa mina, eu vou mandar o drone lá para ver, né, como está a situação, muito melhor do que eu enviar um ser humano. Eu tenho um trabalho em altitude, em altura, por exemplo, fazer uma inspeção de uma chaminé, uma inspeção de telhado, uma inspeção de um flare, né, então eu vou utilizar um drone. Então, isso está praticamente em todas as atividades, inclusive na engenharia e inclusive naquilo que nós chamamos de fábrica de software, né, quando você tem, por exemplo, produção interna de software dentro da sua empresa. Então, se você está produzindo software, não está utilizando essa ferramenta, né, você está com uma improdutividade que a gente acha hoje, estima em 40%. Bom, uma das coisas que a gente procura fazer, né, já que a gente está falando numa ciência baseada em dados, nós temos que fazer aquisição de dados, logicamente eu quero eliminar esse negócio chamado dado manual e quero ter uma aquisição automática de dados, eu tenho que dar contexto ao dado. Então, o que é o dado? Por exemplo, no CLP eu tenho um tag. Né? Então, aquele tag é o quê? Por exemplo, temperatura de um mancal de um motor. Né? Agora, se eu falar onde aquele motor está, por exemplo,
numa retomadora. Mas aonde? Está no circuito de translação da máquina, elevação de lança, está no giro da lança. Então, na hora que eu especifico mais, eu estou dando o contexto. Então, essa informação ela passa a ser muito mais útil, porque agora eu sei exatamente, eu vou enxergar uma árvore de ativos, que eu vou enxergar um porto, vou enxergar o pátio número tal, a máquina a empilhadeira número tal, o circuito dela, por exemplo, de translação, motor tal. Então, eu consigo dar muito mais contexto e vou tirar mais proveito do meu dado. A outra coisa importante é saber representar o dado de uma maneira que provoca insight, que o operador entenda o que está acontecendo. Porque se o operador não tiver uma percepção daquilo que está acontecendo, esse ciclo não vai fechar. E aqui eu coloquei um exemplo interessante, como que eu posso ajudar o operador. Aqui é um caso de um forno de níquel. São 2 fornos, eu tenho 830 temperaturas e tem um operador que fica olhando e tomando conta das temperaturas. Agora, olhar a 830 gráficos de tendência, o cara fica doido e não sabe o que está acontecendo. Então, o que nós fizemos aqui? Eu estou usando aquela técnica que eu falei, chamada PCA. Eu tenho aqui a distribuição desses pontos. Se ela estiver dentro da elipse, significa que meu sistema está sob controle, está tudo bem. Quando os pontos começam a caminhar em direção à borda, eu estou perdendo o controle. Aqui, ultrapassou a borda, eu posso taguear esse dado. Essa fuga dos dados para o Nordeste aqui, eu posso dizer o que é. E o sistema já vai fazer, fez aqui um contribution plot, ele me fala que variável está afetando o comportamento do forno. Então, está sendo temperatura na zona tal do forno. Por quê? Eu tenho um problema de falha de alimentação do forno naquela zona, então estou causando um sobreaquecimento do forno. Então, agora eu consigo provocar no operador o insight. Agora ele entende o que está acontecendo. Aqui eu estou vendo um punhado de dados. Aqui eu tenho um entendimento do que está acontecendo. E eu posso provocar uma ação. E fica melhor ainda se eu conseguir fazer um out of control action plan para o operador, falar para ele, olha, nessa situação faça aquilo. Eu posso ter mais modernamente o chamado Copilot. E, finalmente, eu vou medir resultados e aí eu fechei o ciclo. Aquela informação foi útil para a mineração se eu conseguir fazer todos os steps. Agora, isso é dificílimo, porque eu tenho que conseguir aquele passo final chamado adoção, que é muito complicado. Porque eu tenho que transformar o ser humano, eu tenho que fazer com que aquele operador, que antes trabalhava em silo, que ele trabalhe agora de forma integrada. O que um operador trabalhando em silo? O operador da britagem, só pensa na britagem. A moagem, eu só tomo conta da moagem. A flotação, eu só penso na flotação. Aí chegou o fim de mês, eu estou lá apertado, eu tenho muita tonelada para entregar nesse mês, eu vou moer mais grosso. Estou otimizando meu KPI, estou destruindo com a flotação. Então, toda vez que eu horizontalizo os meus KPIs, eu passo a ter um KPI que enxerga mais etapas da minha cadeia de produção, eu trago mais valor para a empresa. Caso extremo, vou dar um caso da Vale. A Vale hoje faz otimização de blendagem, começando na mina, termina na China. Então, na hora que ela blenda o minério dela, o minério rico em ferro de Carajás, com o minério mais pobre do Sistema Sul, o que ela consegue? Ela consegue vender a produção dela toda a preço premium. Ela está produzindo a mesma coisa, os produtos são os mesmos, só que agora o valor de mercado daquele produto aumentou estupendamente. Então, é por isso que a inteligência vai trazer valor para o meu processo. A outra coisa que eu tenho que fazer é acabar com esse negócio de operador piloto de Excel, e agora, então, eu vou ter tudo mastigado para ele, eu tenho ferramentas que vão mastigar os dados e fazer com que ele entenda o que está acontecendo. O operador do passado é aquele reativo. Aconteceu um alarme, aconteceu um evento, ele reage para corrigir alguma coisa. O nosso operador novo é um operador proativo. Eu sei que aquele equipamento vai parar dentro de 2 semanas por causa disso. Então, eu já vou me antecipar e já vou fazer uma manutenção numa hora programada. E, finalmente, eu vou agora criar copilots para os meus operadores, para qualquer operador. Manutenção, qualidade de produção, ele tem um copilot que vai sussurrar para ele o que está acontecendo,
vai aliviá-lo das atividades repetitivas e mais difíceis. Nós vamos ver um exemplo agora mesmo disso acontecendo. Então, resumindo, né, eu posso fazer predições, então isso é ótimo. Se eu tenho um modelo e o modelo me permite ver o futuro, então, fantástico. Eu posso ver o passado, eu tenho uma anormalidade, eu tenho um problema, eu quero saber por quê, qual que é a causa raiz daquele problema. Né? Caiu a produção, né, da minha britagem. Por que caiu a produção? E às vezes você gastava, né, meses para descobrir por quê. Né? Tem um caso aqui interessantíssimo, que nós apanhamos, né, de um caso de um sistema de manganês, quando chovia, parar a produção ficava horrorosa. Né? E entrevistando o pessoal na Austrália, eles falavam, o minério está sticky, está pegajoso. Né? E ninguém sabia o que era. Né? E o problema era, numa frente lavra, nós tínhamos um conteúdo de alumina muito grande. O dia que ela alimentava mais alumina, mais minério daquela frente de lavra, acabou, entupia toda a planta. Né? Então, essa análise de causa-raiz, ela é extremamente importante. Bom, o que tem de novo aqui? Já mostrei a parte de pensar para frente, pensar para trás. Agora, o que tem de novo é a capacidade de criar coisas novas. Generative AI, né, ele pode criar um programa de computador para mim, ele pode criar um algoritmo, ele pode criar um desenho. Né, posso pedir, olha, resuma essa reunião, essa apresentação, esse debate que nós vamos ter aqui, e ele vai, então, te apresentar um sumário desse debate. Então, essa capacidade de produzir coisas novas é que é muito útil. Qual que seria o caminho de uma empresa? Em geral, ela começa com visualização, fazer dashboard. Então, fala, bom, agora eu tenho informação, já fiz revolução digital, o que você tem? Tem dashboard, quer dizer, está no passo número 1, né? Não saiu do lugar ainda, mas já tem um dashboard, tá bom. Depois começa, olha, tem um problema tal, vamos tentar reduzir aquele problema, né? Vamos resolver aquele problema? Então, eu tenho aqui análise de causa-raiz. Depois eu começo, né, a criar modelos e vou criando modelos ainda para os processos unitários. Para cada processo unitário, eu tento desenvolver o meu modelo. Aí começo a desenvolver copilots. Né? Depois, então, eu vou me preocupar, finalmente, com a governança. A governança é um negócio que vocês vão ver, no finalzinho, é complicadíssimo. Por quê? Eu tenho que manter esses meus dados vivos. E o grande problema, né, da revolução dos projetos digitais. Poderia ser até uma pergunta que vocês iam fazer, mas eu vou responder, né, antes que alguém provoque no final. Muita gente fala, olha, estou falando de projeto digital, mas um percentual muito grande de projetos digitais fracassam. Tá, mas eles não fracassam por causa da tecnologia, eles fracassam porque são processos transformacionais. E a transformação não tem como único pilar a tecnologia. Tem um negócio chamado governança. Aí o sistema faz uma recomendação para ele. Coisa muito simples, aumenta 7 pontos de uma malha 10%. Ele não obedece, ele não faz aquilo. O que acontece? Nada. Qual o resultado você vai ter ao final? Nada. O operador não te atendeu. Então, nós estamos fechando o loop, sempre que possível, tirando o operador do loop, quando eu estou falando da IA convencional. Na Generative AI, vocês vão ver que a gente faz o contrário. A gente coloca o humano no loop. Por quê? Porque IA generativa dá mancada. Tem que estar preparado para isso. Você tem que entender isso, faz parte da governança. E, às vezes, alguns clientes, na primeira tentativa, ele vê o sistema dando uma mancada, ele fala, ó, essa tecnologia não serve, tira isso, não coloca mais um tostão nessa tecnologia, né? Porque não está entendendo o que está se passando. Né? Então, nós vamos ver que isso aqui é fundamental para esse processo. Então, em termos de arquitetura, em termos de processo, existem várias fases, a aquisição dos dados, a limpeza dos dados, assegurei que meu dado está correto, vou mandar aquele dado com contexto para a nuvem, e agora eu começo, então, a fazer o meu Data Analytics. Né? E vocês viram que eu tenho agora uma estrutura de uma certa complexidade para manter. Se eu não tiver governança, esse meu castelo aqui vai desmoronar. Então, é super importante, é revolucionário, mas dá trabalho. Tem coisas a serem feitas aqui. Bom, para que você está usando, então, aí convencional? Então, alguns exemplos. Isso aqui foi um exemplo apresentado num congresso agora no Chile,
no mês passado, e esse grupo que trabalha com cobre, para 4 empresas que produzem cobre, fez, então, sistemas de otimização para cada circuito unitário. Se eu tenho, por exemplo, lixiviação em pilha, então eu tenho um algoritmo de heap leaching, eu tenho um algoritmo de otimização de moagem, né, semi-autônoma, por exemplo, ou tenho um algoritmo de otimização de espessador, e cada algoritmo desse vai trazer um resultado. Se eu estou otimizando o espessador, eu vou ter, né, uma melhora na recuperação de água, né? Então, nós temos que medir esses resultados. Depois que o pessoal, então, já fez a otimização de cada unidade, a gente começa a tomar coragem para ter otimizações horizontais. Eu quero determinar onde está o gargalo dessa linha de produção. Eu quero fazer um sistema, né, de otimização de reutilização de água. Então, eu começo a ter cada vez mais sistemas que envolvem 1, 2, 3, várias unidades de produção e, logicamente, eu aumento o meu ganho. Então, é muito importante essa fase quantitativa, porque isso é que vai dar para vocês, né, credibilidade perante o C-Level da empresa. O C-Level só vai continuar acreditando na hora que eles estiverem medindo o resultado. E na hora que a gente conseguir, né, fazer a sustentabilidade do resultado, que é o mais difícil. Bom, então, para isso, a gente precisa de uma plataforma, e nessa plataforma a gente desenvolve vários algoritmos. Essa plataforma chama-se AIIS, é uma plataforma desenvolvida pela Accenture na Índia, é uma das que a gente mais utiliza. Então, por quê? Porque já tem algoritmo para compressor, para motor, para um punhado de coisa. Agora, a gente só usa essa plataforma? Não, eu uso a plataforma de todos os meus parceiros. Tem um ecossistema de parceiro imenso. Então, por exemplo, numa mineradora agora, eu estou usando o sistema Mitel, que é um sistema de gerenciamento de ativos da Aspentec, que é um parceiro. Então, eu posso usar de qualquer parceiro, de qualquer fornecedor de mercado, e a gente tem o nosso também. Agora, e o EA generativo? Me dá um exemplo, quero um exemplo concreto. Legal. Então, manutenção. Aqui nós colocamos as várias fases da manutenção. E em roxo, vocês estão vendo onde que a IA generativa pode ser mais útil dentro da manutenção. Então, um exemplo, né? Eu vou começar a interagir. Eu sou operador de manutenção e eu estou com um problema de um vazamento numa válvula. Então, eu peço para o sistema, estou com vazamento nessa válvula. O que mais que aconteceu de errado com essa válvula nos últimos meses? Aí o sistema responde, olha, está aqui o relatório de manutenção da válvula, né, nos meses passados. E aqui eu tenho, né, o relatório de inspeção dessa válvula. Organiza isso para mim, coloca isso, né, em ordem cronológica. Então, aqui eu tenho, em ordem cronológica, quais são os eventos que aconteceram com essa válvula. Na última vez, o que aconteceu? Olha, na última vez você teve que substituir aquela válvula. Ok. Então, de posse dessa informação, eu teria que procurar isso em vários repositórios de dados diferentes. Agora não, eu consegui tudo isso de uma vez, me economizou um tempo absurdo, né? Aí eu vou perguntar para ele qual que é o sobressalente que eu preciso, né, para fazer essa manutenção. Então, ele vai fazer uma lista, né, de que itens eu preciso para dar manutenção na válvula. E eu peço para ele abrir uma ordem de manutenção e ele vai, então, organizar esse documento chamado ordem de manutenção. Eu posso pedir para ele também me dar um esquema dessa válvula e me dar também o procedimento para a troca da válvula. Olha, isoladamente, tá? Nada que eu estou mostrando para vocês é fantástico. Eu tenho isso na minha casa. Quando eu fui fazer reparo no meu, né, gerador de gelo lá da geladeira, estragou, eu entrei na internet, eu baixei um procedimento, né, e consegui fazer o reparo. Agora, em geral, você tem isso às vezes em casa, você pode ter isso às vezes para o seu carro, mas você não tem na fábrica, você não tem, né, no seu dia a dia. E esse que é o problema. E aqui não, eu estou trazendo para o meu dia a dia tudo o que a tecnologia pode me dar, né? Eu fiz o reparo e agora eu peço para ele me dar um relatório, ele mostra como estava o fluxo e a pressão da linha antes do vazamento e depois do
Aqui eu pergunto para ele se tem outros dispositivos que estão na mesma condição, prontos para falhar. Ele já me dá uma lista, né, daquilo que pode falhar e quando. E, finalmente, eu peço para ele fazer um relatório, um fechamento, né, e realimentar o sistema com aqueles fatos daquela parada. Ele vai fazer isso, ele me pede fotografia, se eu tiver, pergunta, né, você tem fotografia do que você fez no campo? Ah, tenho. Então, ele pede a fotografia para ilustrar o relatório e ele é que vai fazer o relatório. Bom, legal. Então, a gente viu que é muito útil, serve para manutenção, serve para operação. A Ana vai falar de algumas coisas aqui também interessantes, né? Que ela é da Vale, ela pode falar, eu não posso falar. E agora tem uma parte difícil, né? Que é a parte de governança, né? Então, o que significa fazer esse trabalho de governança? Primeiro, como é que eu começo a mexer com Generative AI? Primeiro passo, começa fazendo POC mesmo, tá? Falou, Constantino, você detesta POC. Realmente, eu detesto POC. Né? Porque, às vezes, a POC morre na POC, não se transforma no projeto, não transforma em resultado e aquilo morre. Né? Agora, aqui a gente começa fazendo POC, porque eu tenho que provar o conceito. Né? Então, aqui a maneira certa é fazer, brinque com o negócio. Né? Vamos fazer uma lista, pode ser um plano diretor de Generative AI, vamos fazer uma lista do que eu quero fazer. Vamos priorizar essa lista. Agora eu vou executar o projeto 1 ou 2 dessa lista. Né? Depois, então, que eu fizer um protótipo, né, eu provo para a organização, meço aquele resultado, e então eu vou me estruturar para fazer rollout e para dar sustentação ao projeto. O que pode dar errado? Uma série de coisas podem dar errado nesse tipo de projeto. Primeiro, eu já falei que, às vezes, o algoritmo apresenta alucinação. Ele comete gafes, comete erros. Por quê? Porque o conhecimento humano é muito complexo. Tem muita coisa que está subentendida nas coisas que nós falamos, né, nas coisas que nós medimos. Eu pedi outro dia, né, para o GenAI fazer para mim um desenho. Né, eu falei assim, eu quero um relógio cuco, quero um passarinho saindo da janela às 3 horas. Coloquei 3 p.m. Né? Ele fez tudo errado, porque ele me desenhou o relógio cuco. Mas o passarinho ficou um passarinho imenso, né? Sempre empoleirado, ou em cima do relógio, ou embaixo no relógio. Né? E o relógio nunca marcava as horas que eu pedi. Né? Por quê? Porque ele não entendeu, né, que o relógio marca horas, que o ponteiro do relógio tinha que estar marcando 3 da tarde. Isso, para o ser humano, está subentendido. E o passarinho tinha que ser pequenininho, saindo da janela do relógio cuco. Mas isso só sabe quem conhece um relógio cuco. Se você não conhecer um relógio cuco, talvez você não saiba disso. Né? Então, muitas vezes, por isso é que acontecem esses problemas das alucinações, né, e dos erros do algoritmo. O que nós temos que fazer? Colocar o human in the loop. Eu vou fazer prompts cada vez melhores, com mais discernimento, passando mais dicas para o algoritmo até ele acertar. Existe um problema de bias. Bias que é um vício. Ele já começa viciado, ele já começa com um erro. Então, por exemplo, o RH pegou, eu preciso contratar uns funcionários, né? Aí eu peguei 3 currículos de caras excelentes da equipe, coloco lá no sistema e me fala, olha, contrata nas 2 pessoas iguaizinhas a essas aqui, tá? Essas daqui estão muito boas. Né? Então, você espera que ele tenha usado, vou pegar alguém com a mesma formação, né? Mas ele viu que eram 3 homens. Então, o que o algoritmo aprendeu? Eu tenho que contratar homem. Né? Então, todas as mulheres foram rejeitadas porque o algoritmo aprendeu, né? Eu incuti, sem querer, um bias no meu algoritmo. Okay? Então, tem todos esses problemas aqui. Eu posso colocar, por exemplo, posso pegar uma informação do meu cliente, colocar no algoritmo e ela ficar pública, vazar para o mercado. Né? Então, todos esses cuidados a gente tem que tomar nesse tipo de projeto. Bom, era isso que eu queria falar para vocês e agora nós vamos começar o debate. Eu queria saber, então, como que a IA pode contribuir para integrar o processo de mineração, indo desde a geometalurgia, lavra, até o processamento. Vamos deixar de lado aí. Tá. Esse aqui sim, né? Obrigado, boa tarde a todos.
Tá, então, boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui. E, bom, vou tentar manter o tempo das respostas mais limitado, porque eu sei que a Gisele tem planos para a tarde. Não, fique tranquilo, pode discorrer para a gente debater. Então, eu acho que, realmente, a palestra do Constantino foi bastante estimulante, né? E quando a gente olha a trajetória dele também, e essa passagem pelas várias etapas do processo, né, nos faz pensar que, sim, de fato, né, eu acho que teve uma época, na década de 80, né, que teve um grande avanço do entendimento, e essa transformação do entendimento em modelos, né, e ferramentas que transformaram já naquela época e muito o processamento mineral na etapa de beneficiamento. Mas também todos que estão na plateia conhecem muito bem casos de fracassos e sucessos já nessa época, né? E algumas delas já estão associadas a um elemento importante, que foi subestimar a importância do operador de participar do processo, né? A gente pensar que os modelos eram maravilhosos e eram suficientes para substituir o operador num processo de moagem semiautógena, até hoje é uma utopia, porque tem efeitos de segunda ordem extremamente complexos. Então, eu diria assim que o que nos faz acreditar que hoje em dia nós estamos melhor habilitados do que lá atrás, né, que tinham pessoas muito brilhantes. Eu diria que, primeiro, que sensores, a economia de escala, né, que, claro, que cria muitas dores de cabeça na indústria mineral. Às vezes você tem uma linha singela e depender de um único equipamento, e que foi tão atrativo do seu ponto de vista econômico, nos traz vantagens do seu ponto de vista de sensores, de colocar instrumentação, porque era muito mais complicado na década de 40, 50, colocar sensores em 20 linhas paralelas, e agora você tem uma linha com certeza muito mais justificada. Ou seja, a qualidade, a quantidade de dados, né, foi uma revolução. Facilmente uma empresa hoje consegue justificar esse investimento, e agora a questão é toda, como bem a gente consegue usar essa informação. E aí é que começa o balanço entre informação e entendimento, porque teve uma época que se tinha até entendimento teórico do processo, mas tinha pouquíssima informação que pudesse alimentar. E eu acho que teve um desequilíbrio disso, que começa a ter informação e os modelos começam a ser o elo mais fraco. Eu acho que a gente está finalmente equilibrando um pouco esse prato, né? E esse prato começou a mostrar fraquezas no processo de beneficiamento, que aí são mais profundas, são coisas difíceis de medir, que, por exemplo, a gente sabe muito bem, a liberação no processo de concentração, né? E outras coisas que a gente não consegue medir, como a mobilidade online, é um desafio, a gente ainda não consegue fazer, mas aí é que vem essa beleza da capacidade de medir muitas coisas e tentar retirar as cascas da cebola, né? Que é, por que está acontecendo tal coisa no processo nesse momento, se as variáveis controladas e as monitoradas estão indicando um comportamento. Aí a gente consegue preencher as lacunas, que são essas variáveis que a gente não consegue facilmente ainda medir diretamente. Então, isso significa essa hibridização também dessas ferramentas, né, que é o conhecimento que a gente já tinha antes, com essa ciência de dados, nos gerando dados em tempo real muito poderosos. E aí, eu posso um pouquinho, comecei pelo beneficiamento, né, aí nos permite olhar para trás aquela riqueza de informação que existe, né, e que foi base para a tomada de decisões na época do projeto, do empreendimento, que foi análise de variabilidade muito detalhadas e que depois foram complementadas. A gente vê que muitos casos ainda não foram devidamente, né, compiladas e compostas na etapa de planejamento e operação, e aí fica aquela ideia dos silos, né, cada um com informações muito boas na época do projeto, se tinha uma riqueza de informação, que depois essa informação não foi levada para a operação, e às vezes a gente vê até reinventando a roda, pessoal, que é buscando informação quando já existia, estão lá, né, nos bancos de testemunho de sondagem. Então, assim, eu vejo um potencial muito grande hoje em dia de realmente quebrar essas restrições entre cada um dos silos, por causa da facilidade de processar muita informação e com escalas de tempo distintas, né? A gente sabe que uma frente de lavra, na melhor das hipóteses, uma geometalurgia vai dar uma informação que é relativa a X horas de operação, enquanto a gente tem medidas de sensores instantâneos, de segundos.
Até um pouco tempo atrás, isso não era realmente viável de fazer a gestão dessa quantidade de informação e indicar para um operador como mudar a sua estratégia. Eu acho que com a AI, hoje, já se tem condições de aspirar a isso, né? Ou seja, ser capaz de integrar informações lá da geometalurgia. E aí vem outra questão que é importante. A geometalurgia, claro, é um tema que está bastante na moda e é um ponto importante para mais uma lacuna a ser preenchida, mas também isso demanda qualidade dessas informações de geometalurgia. Então, de novo, né, se os modelos vão evoluindo, eles vão também demandando informações mais fiéis, vão demandando sensores mais confiáveis, aí volta todo o processo que não é suficiente você adquirir sensores, mas você tem que mantê-los, né, porque eles vão ser usados para tomar decisão, da mesma maneira que em geometalurgia não adianta só fazer medidas, mas tem que confiar que elas realmente têm a rastreabilidade de poder prever resultado. Então, assim, eu acho que todo o processo, né, essa dialética do conhecimento, a gente está década de 70, 80, 90, 2000, eu acho que a gente está em mais um ciclo disso tudo, só que muito mais, né, equipado, e por isso é claro que a gente tem que olhar cada das peças desse quebra-cabeça e ver, será que ele está pronto? Será que o que a gente fazia antes ainda é válido nesse contexto? E eu acho que vale para cada um de nós questionar, será que no beneficiamento a gente tem que pensar de novo fora da caixa, o que tem que buscar e tentar convencer as empresas a instalar de sensores e sistemas, porque essa questão que colocou bem o Constantino, que sim, essas ferramentas estão sendo usadas já há muito tempo individualmente nos equipamentos, mas quando a gente vai olhar a linha, o processo todo, né, a gente realmente tem elos perdidos ali que tem que ser preenchidos com informação que cruza mais de uma operação, cruza esses vários silos, e eu entendo que a ciência de dados toda e todo investimento, que na prática é isso, as empresas fazem um investimento em dados, em curadoria de seus dados, é uma questão que tem que ser multiplicada finalmente esse valor, mas eu acredito que isso existe, as condições já estão prontas e os sistemas, mas é uma questão de realmente garantir que a gente finalmente dá esse passo decisivo, porque toda a digitalização que eu participei na década de 80, de toda essa vibe que existia lá, finalmente temos computadores capazes de fazer controle. A gente sabe que tem ciclos de muita expectativa, seguidos de frustração, e a gente sabe que está aqui, né, numa mesa com uma responsabilidade também de garantir que a indústria investe nessa visão, mas que ela realmente traz, né, resultados. Mas isso demanda realmente olhar toda a cadeia e os elos fracos para garantir que isso não vire frustração. Bom, obrigado. Perfeito, Marcelo. Eu acho que você conectou de forma muito didática a contextualização excelente que o Constantino deu. Constantino, eu até tinha uma pergunta aqui para você, que era sobre a importância da governança dos dados, né, para manter os sistemas em operação e com resultados estáveis. Você gostaria de discorrer um pouquinho mais sobre isso? Talvez a Ana contribuir? Nós temos que ter dados que estejam corretos. Então, vamos eliminar ou minimizar os dados manuais, ter dados coletados automaticamente, e nós temos que fazer o que a gente chama de limpeza desses dados. Ou seja, chegou um dado, eu tenho que verificar se aquela variável está no range esperado, se o rate of change daquela variável também é esperado, se for uma variável, por exemplo, de fluxo de massa, né, numa instalação industrial, é importante fechar um pequeno balanço de massa para verificar se aqueles valores estão fechando dentro, né, de um erro aceitável, né, para depois eu poder utilizar aquele dado. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, acho que o professor Marcelo já também falou sobre isso, é o problema de eu ter um sensor, né, funcionando bem. Isso significa que eu tenho que ter manutenção desse sistema. E essa sustentabilidade em plantas minerais tem sido um problema. E tem um caso, por exemplo, que eu estava citando, olha, a planta tal é a que tem mais sensores, né, aqui no Brasil, de medição de condição de equipamento. E aí a pessoa que instalou falou assim, mas por outro lado ele virou um cemitério de sensores, porque não deram manutenção nos sensores, hoje está tudo estragado.
E por que não se deu manutenção? Porque tem uma outra prioridade. Eu tenho que atender primeiro aquilo que para a planta. Se tem alguma coisa que pode parar a planta, né? Então travou lá um rolete lá de uma correia. Eu vou correndo lá porque aquilo pode incendiar a correia. Agora, se é um sensor que a pessoa não está vendo a importância, né? Não está sensível para a importância daquele sensor, ele deixa para lá. E daqui a pouco, né, aquilo vai se deteriorando. Então, manter esse pique é muito difícil. Uma das maneiras de manter isso é fazendo o que as mineradoras aprenderam a fazer agora, que são os IROCs, né? Os Integrated Remote Operation Centers. Por quê? É uma torre de controle que tem uma disciplina extremamente rígida, né? O dia a dia da torre de controle é muito rígido, ele executa uma rotina com perfeição. Então, ali, as pessoas, pelo menos, elas estão cientes que aquele problema existe. Se ele vai ser priorizado ou não, já é uma estratégia da empresa. Mas ali dentro, eles têm a obrigação, né? Eles têm a ciência de que aquele problema está acontecendo. Obrigada, Constantino. Eu queria também aproveitar e complementar com uma visão também dos dados que a gente pode usar. Como a AI pode estar em tudo, né, não só no monitoramento do nosso processo produtivo, mas também nos nossos processos corporativos, também da nossa gestão, da criação dos projetos, na gestão orçamentária, em todos os âmbitos da empresa, a gente precisa ter essa estratégia, né, para implementar uma tecnologia como essa e fazer o uso dos dados. Essa estratégia precisa pensar naquele ciclo da informação que o Constantino mostrou, né? Aquele círculo. Então, a gente pensa muito em coletar dados, e a gente tem muito dado, e quando a gente tem dado, a gente tem responsabilidade. Se a gente tem aquele dado, mas a gente não usa da maneira correta, nossa responsabilidade é ainda maior, né? Pensar, por exemplo, dados de segurança, se a gente conseguir monitorar algo que seja um risco, mas depois a gente não conseguir fechar o ciclo, né, de analisar aqueles dados, trazer insights para você mudar e tomar ação, não adianta nada você coletar aquele dado. Então, quando a gente pensa nessa estratégia, às vezes as empresas estão muito já focadas em, vamos coletar dados, vamos ter tudo isso disponível, mas não pensam todo o investimento necessário para esse ciclo fechar. E esse investimento tem que ser pensado de ponta a ponta. Não adianta a gente só pensar em, vamos colocar mais sensores, né? Às vezes a gente comete esse risco nas empresas, eu já vi isso acontecer, né, de, temos aqui uma nova norma, temos que ter esses sensores, mas a gente não tem os processos para monitorar o resultado desse sensor e para atuar. Então, eu acho que essa visão integrada é muito importante. As empresas ainda estão evoluindo, eu acho que em algumas áreas, por exemplo, no monitoramento de processo produtivo, a gente já evoluiu bastante com os centros integrados, né? Na Vale, a gente tem o centro de monitoramento de ativos também, o centro de operações integradas, mas em outros processos que também são importantes, a gente ainda precisa evoluir bastante. Então, isso é algo que acho que a gente tem que pensar de ponta a ponta esse investimento, e não só em partes dele, senão não adianta, a gente não coleta o resultado que a gente queria, e aí tem aquele ciclo de frustração, porque essa tecnologia não está entregando o que a gente quer. Perfeito, Ana. E essa questão da gente coletar dados ao léu, né, acontece de vez em sempre, né? Bom, uma pergunta aqui para o professor Marcelo. Como que a IA, professor, complementa o conhecimento empírico e teórico na área de beneficiamento ou outras? Obrigado. Então, eu acho que quando surgiu toda essa vibe, né, uns anos atrás, é claro que muita gente, né, e atraiu também muitas pessoas para esse assunto, dentro das áreas que a gente atua há muito tempo, que pensam, olha, a gente tem tantos dados que não precisa entender o que está por trás. A gente consegue, a partir de informações, praticamente aprender tudo que essa turma tem estudado ao longo de décadas e séculos, né? Por um lado, tem sentido, por quê? Porque a gente sabe que isso foi basicamente o que consegue fazer coisas como, né, análise de imagem, que é reconhecimento de padrões, né? Coisas que, de fato, realmente, ou até questões comportamentais do ser humano, que foi um grande avanço nessa área, que é entender, a partir de informações muito difusas, criar cenários e bastante críveis, né? Mas o importante é que, na nossa área, a gente tem realmente um legado bastante importante de conhecimento, e eu diria assim, nos últimos 50 anos, teve também uma revolução, e, é claro, por causa da digitalização também,
de nossa capacidade de olhar no detalhe o que está acontecendo nos equipamentos. A gente consegue, mas não só olhar no detalhe, mas levar a informação do detalhe para o todo, pela própria capacidade de processamento que cresceu fantasticamente. Então, eu diria que, eu acho que uma ideia que eu sempre estou tentando levar adiante é, essas ferramentas não são mutuamente excludentes, muito pelo contrário. A gente tem que garantir, né, que aqueles modelos físicos de conhecimento empírico sólido, ele é como se fosse aquela pessoa que está carregando o cego, né? Que o cego pode ser alguém brilhante, pode ser um cantor brilhante que tem que ir de um lugar a outro, mas se ele não for bem guiado, né? E quem deveria guiar são o conhecimento fundamental que a gente tem. Mas é claro que esse conhecimento fundamental carregando o cego até o local do show e da apresentação, o AI vai conseguir agregar aquele valor que a gente espera. Mas se ele ficar perdido, vai se machucar no caminho, nunca vai chegar no local, e aí é que a gente não quer pensar que são ferramentas mutuamente excludentes. Então, assim, tem muita coisa que cresceu nesses últimos anos do entendimento, mas é claro que o AI também cria uma expectativa da fruta caindo do pé. Por que a gente não vai resolver tudo desse jeito com esse banco de dados fabuloso? Aí a gente está vendo muitas frustrações acontecerem e, às vezes, questões extremamente triviais. A gente vê em artigos em revistas internacionais provando que, a partir de dados, se mostrou que quanto maior o tempo de residência na flotação, maior a recuperação. Provando que quanto maior a energia específica, mais fino o produto. Bom, isso a gente já sabe há 1,5 séculos, e publicados em revistas mesmo, usando só dados de pessoas que acharam curiosa aquela informação e não estudaram antes. Então, eu acho que é importante a gente pensar que nosso conhecimento dos processos tem que ser o ponto de partida, né? Não o ponto de chegada dessas informações, porque a gente já conhece, mas o AI realmente vai nos ajudar a preencher as lacunas. Tem coisas extremamente complexas, mas já são feitas, que é como entender o que acontece na camada de espuma de uma célula usando vídeos e tirar indicativos sobre recuperação, teor. Isso é fabuloso, está acontecendo e não tem modelo teórico que vai conseguir fazer isso, mas você consegue, reconhecendo padrões, fazer muito bem. Então, a gente só tem que tirar o melhor dessas ferramentas, mas realmente não pensando que elas vão atropelar um conhecimento teórico que a gente realmente, a duras penas, conseguiu agregar e hoje está se tornando muito maduro, né? Então, usar o melhor dos dois mundos, eu acho que é a visão que a gente deve seguir. Excelente, Marcelo. Eu vou te fazer uma outra pergunta também aqui na minha sequência. De que maneiras os modelos e simulações impulsionados por IA eles podem melhorar a precisão e a eficiência das operações de processamento mineral em comparação com os métodos tradicionais, né? E você já falou um pouquinho, né, o que mudou com o beneficiamento com o IA. Mais ou menos assim, complementando, eu acho que, claro, a gente realmente já usa, né, e tem usado ferramentas de modelagem, simulação, né, várias apresentações apareceram aqui, mas eu diria, um pouco voltando para aquela primeira pergunta que você fez, que eu acho que é um caminho de aceleração de informação de geometalurgia, né, para trabalhar com beneficiamento com muito mais amparado em informação, né, mas tendo certeza que nesse processo todo, a gente passa por todos os estágios de, né, qualificar a informação que é apresentada para o operador, ou seja, convencer o operador, né, antes de pensar em qualquer tipo de operação autônoma no processamento mineral, garantir que você passe pelos estágios de demonstrar para o operador, convencê-lo de que realmente aquelas ferramentas estão conseguindo tomar decisões melhores que eles, como colocou Constantino bem, que quando a gente vê um operador mesmo experiente na frente de uma tela de uma operação de moinho semiautógeno, não é trivial, tem que ser uma pessoa com muitos anos de experiência para tomar as decisões certas. Por quê? Porque tem dinâmicas de ordens muito variadas, tem dinâmicas de segundos, tem dinâmicas de minutos e até de horas, né? E a gente vê a dificuldade que é operar e o entendimento de operações que estão aí há séculos, né? Então, se essas ferramentas conseguem cativar o operador e demonstrar o seu valor, agregando o máximo de informação, porque a gente tem ali muitas informações, pressão em mancais, potência e taxa, que entrada e saída,
E tudo isso, se a gente consegue finalmente incorporar essas informações, usando o máximo de informação que a gente tem, qualitativa, inclusive, que o ser humano olha uma correia e imediatamente analisa o material, se a gente consegue fazer isso, acho que a gente consegue dar o primeiro passo que não vai gerar frustração, que é convencer o operador e, em seguida, ir realmente para uma operação cada vez mais autônoma, mais eficiente e com menor risco, né? Mas reconhecendo que tem escalas de tempo muito variadas aí. Tem escala de segundos, tem escala de minutos e de meses e anos que a gente quer poder incorporar tudo isso. Então, o desafio não é pequeno, mas eu acho que a gente está numa situação muito peculiar hoje da evolução de todas essas ferramentas. Perfeito, Marcelo. Eu tenho agora uma pergunta para o professor Tome. Eu queria que você falasse para nós um pouquinho, né, com a aplicação da IA na mineração nesses últimos anos, como que ela contribuiu para a produtividade, para a redução de acidentes, para a sustentabilidade, melhoria de condição de trabalho. Ok, assim, especialmente na área que eu atuo, que é operação de mina, eu acho que é importante mostrar que a IA não está substituindo nada, pessoal, está sendo um apoio à tomada de decisão. Que nem o Marcelo falou, ela deixa a gente ver coisas que a estatística e os métodos tradicionais não permitem. Assim, especificamente, no caso meu, de planejamento de lavra, que a gente acha que planejamento, eu falo para meus alunos, planejamento é o mais importante, porque a gente toma decisões estratégicas e operacionais, né? Tem sido muito bom na parte de gerenciamento de frotas, programação de paradas e impactos nos custos operacionais. Isso feito da seguinte forma, fazendo análises de aprendizado de máquina, ele ajuda a identificar. Isso aí, pessoal, para o pessoal mais novo, é fundamental. Você não precisa saber o tradicional e ficar preso ao que você aprendeu do tradicional. A tua operação pode ter variáveis específicas. Aprendizado de máquina permite você ranquear as mais importantes de forma muito mais rápida. E aí você atua de forma preditiva nelas. E isso traz resultados de forma rápida. Eu acho que, assim, resumindo em termos de impacto nessa operação de mina, eu acho que predição da taxa de produção e predição dos custos operacionais têm sido os melhores resultados que eu vejo de aplicação de IA. E isso traz muito valor para as operações. Quero destacar um projeto específico que a gente fez com a Vale, alguns anos atrás, que chamava Mina do Futuro. Foi espetacular, porque a gente fez toda essa parte de análise preditiva, mergulhou nos dados, fez todos os trabalhos. Mas alguns aprendizados, viu, Ana, foram não sei se é familiar com esse projeto, mas tem uns aprendizados fundamentais. O primeiro foi aquele que você falou, a governança dos dados. Ou, no nosso caso, o risco da desgovernança. Porque se você não trabalhar na estruturação, na limpeza, na preparação e naquela modelagem que nem o Constantino falou, não vai dar, esquece. Aliás, esquece mexer com mineração, porque você não vai ter dado para tomar decisão, vai fazer garimpo é melhor, tá? E o outro, que eu acho que foi um outro aprendizado importante, é a importância fundamental de estabelecer uma cultura nas pessoas de atitudes proativas e preditivas. Então, para poder beneficiar de inteligência artificial, você tem que cuidar dos dados e tem que cuidar das pessoas. Vocês mais jovens que estão aí, pessoal, não tem alternativa, é caminho sem volta. Vocês vão ter que ser muito bom nisso. A gente é o nosso caminho de desenvolvimento da indústria, de maneira geral, e especificamente da nossa, da mineração, é usar inteligência artificial. Perfeito. E a gente tem hoje alguns exemplos, né, na Vale, a gente está usando já caminhões autônomos, pilotados, né, completamente pela inteligência artificial, e isso tem que ser pensado desde o projeto, porque é interessante que no caminhamento, né, na estrada que o caminhão roda, ele vai perfurando, né, porque ele vai sempre exatamente pelo mesmo caminho. Então, a gente tem que fazer estradas um pouquinho mais largas para ir deslocando esse caminhão, para ele não furar a estrada naquele único caminho. Professor Tome, ainda, né?
esses avanços eles estão mais concentrados na mineração de grande porte, né? Que assim você deu esses exemplos. Mas você também tem alguns exemplos aí da indústria de médio e pequeno porte. Fala para nós como que essa indústria está acompanhando essa evolução. Legal, essa área de mineração de pequeno porte é a minha principal atuação hoje em dia, né? E, pessoal, 87% dos títulos minerais de lavra, né, títulos minerários de lavra, 87% é de micro e pequena mineração. Aí você fala, mas a produção é pequena. Não, se vocês incluírem agregados e minerais industriais, os volumes são significativos. Então, mineração de pequeno porte é muito importante no Brasil. E é muito importante há 5 séculos. Não esqueçam que a gente é um país minerador e começou na pequena mineração, no garimpo, na extração de ouro em Minas Gerais e tudo. Então, a gente tem muita tradição, tem muita vocação e tem uma oportunidade muito importante para aproveitar, né, desse setor. Além disso, pensando nos minerais da transição energética, minerais críticos para a transição energética, a maior parte dele vem de pequenos depósitos. Então, adivinha, a gente, sociedade, precisa resolver o desafio de tornar a mineração de pequeno porte responsável e competitiva. Então, IA é um caminho interessante para a gente seguir nisso daí, para a gente dar esse salto de competitividade nesse setor. A gente fez alguns projetos recentemente com minas de pequeno porte, principalmente nessa parte de gerenciamento de frotas, de produtividade e predição de custos operacionais. A gente fez com apoio da unidade Embrapi, Tecnogreen da USP, e foi um grande sucesso. A gente vê grandes oportunidades. Atualmente, a gente está fazendo um projeto com a Hexagon, na parte de predição de condições de segurança na circulação de equipamentos de mina. E isso é muito importante, porque o que acontece? A gente tem um ambiente de alto risco operacional, a gente está exposto a riscos ocupacionais, então precisa trabalhar na prevenção. E essa maneira de utilizar a inteligência artificial e fazer análises preditivas está sendo muito importante. Um último comentário sobre a pequena mineração, levando a conversa, a apresentação do Constantino, é o seguinte, pessoal. Muito bonito o que eu estou falando. Os projetos meio maravilhosos, né? Embrapi, valeu, conseguimos fazer. Mas, assim, 80% do tempo foi preparando dados, limpando dados e modelando dados. 80% do tempo a gente gastou preparando os dados, para depois se espremer nos 20%, poder usar aprendizado de máquina e conseguir as análises preditivas. Então, na pequena mineração, a questão de limpeza de dados, organização de dados, é muito complexa, porque a granularidade é diferente, tem muito gaps, tem muitas janelas faltando de dados. Cadê os dados aí? Ih, o cara faltou naquele dia, ele não lançou os dados, né? Então, eu acho que aquilo que o Constantino mostrou de IA generativa tem um grande potencial nesse setor para ajudar a construir de forma mais rápida bancos de dados consistentes que representam o fenômeno e podem ser usados para análise preditiva. Então, eu acho que isso é um caminho do futuro. Perfeito, professor. Complementação do ponto. Eu acho que essa visão da pequena e média empresa, que também tem alguma atuação, eu sinto um pouco com o paralelo que eu vi na África, sei lá, uns 15 anos atrás, quando eu fui um dos países pequenos, é que lá a telefonia passou de não existente para todos terem celular, ou seja, não passou pelo que o Ocidente passou de aquele investimento de montar linhas, né, fixas e tudo mais. Então, é aquela coisa, é um país que perdeu esse trem, porque não teve aquele tempo não tinha recurso para montar, mas hoje está se comunicando como nós, né? Então, a mineração de pequeno porte, ela ficou realmente muito atrasada, porque a mineração de grande porte é que estava na vanguarda de tentar essas ferramentas todas. Mas eu também tenho fé que com o barateamento dessas soluções e a quantidade maior de ferramentas que vão atingir maturidade em custo menor, vai finalmente permitir com que elas possam fazer esse salto do sapo, né? Pular sobre uma fase que elas não viveram,
para já chegar. Então, isso a gente vê pelos empresários já atentos para isso e vendo como uma oportunidade de se tornar mais competitivo. Perfeita colocação, professor. Deixa que as empresas maiores corram mais riscos e experimentem para depois as menores. Agora, tradicionalmente, a indústria mineral ela é uma indústria conservadora, né? Ela também não gosta muito de correr risco, né? Eu acho que a Vale está até, não sei quanto as outras, né? Mas está mudando, sim, né? Nesse sentido. Está correndo mais riscos, não de pessoas, né? Mas para tentar testar novas tecnologias. Eu tinha até mais perguntas, gente. Eu vou só fazer as 2 últimas perguntas para resumir e depois eu quero ouvir a plateia. Mas para o Constantino, e aí, Ana, se você quiser complementar, quais que são os desafios no avanço da aplicação da IA na mineração? O que você vê, o que vem pela frente aí? Bom, a gente está fazendo um número muito grande de trabalhos, né, nas empresas. Em geral, a gente gera, né, um cardápio com as possibilidades, o cliente escolhe, dá prioridade naquilo, e a gente faz a primeira POC e depois a gente luta para aquilo dar resultado e que aquilo se perenize, né? E a grande dificuldade é justamente isso, é a gente ter essa disciplina, né, e, no final, a gente transformar aquilo que foi apenas uma ideia, uma tentativa, em algo que vai trazer valor para a organização mais a médio prazo, né? Essa perenização do projeto, né, transformar o projeto em programa, né? O projeto tem início, meio e fim, um programa dura para sempre. Então, a gente tem que fazer esse esforço de se organizar e ajudar a empresa cliente, né, a se organizar para perenizar aquilo, né, fazer rollout, e aí você tem milhões de problemas, às vezes políticos, né, você faz a sua planta, e a planta do lado fala, não quero, não acredito nisso, a gente tem que começar um trabalho de catequese todo de novo, né, para até fazer aquilo vingar. Então, quando você tem sponsorship, então o diretor, né, o C-level, está ajudando, né, ele fala assim, essa é uma iniciativa da empresa, né, a gente faz workshops de motivação, e é muito importante que, ao invés de ser o consultor ali, falando, dando um recado, né, esteja o diretor falando, eu quero isso aqui pronto, né, tal dia, né, aí eles estão vendo que a organização dá importância para aquilo, todo mundo vai atender, né. Quando é só um esforço de um gerente, né, o middle management e do consultor, em geral, você não consegue empurrar um programa desse. São programas top-down. É a principal forma de mudar, né? E são programas transformacionais, né? O que a gente estava falando. Não dá para fazer uma parte só. A gente tem que fazer o todo. Não é só a tecnologia, são as pessoas, são os processos. Então, assim, se não tiver essa liderança muito engajada, a gente não consegue passar e não consegue tirar o resultado. E aí a gente só fica no nível da frustração, né? Porque a gente só fica no nível, peguei alguns dados, tirei algumas conclusões, mas não consegui fazer nada a respeito. Então, eu acho que uma das, assim, desafios, né? Estava pensando no nosso dia a dia, coisas que eu ouço assim, toda semana, né? Acho que essa questão dos 80% do tempo que a gente gasta para estruturar os dados é muito real. E aí eu acho que as empresas pequenas podem ter uma vantagem porque tem mais flexibilidade e tem mais agilidade. No caso, por exemplo, do Vale, o nosso legado de dados é gigantesco. Então, para a gente conseguir estruturar, entender o nosso histórico, pegar todo esse histórico, isso demora muito tempo. A gente está com agora um produto que a gente está desenvolvendo. A gente montou um centro de inteligência em projetos, né, para usar para incentivar a tomada de decisão com base em dados, pegando nos dados que a gente já tem disponíveis, nos projetos, né? E aí nos projetos industriais, que eu quero dizer, então antes da gente ter as nossas operações. E a gente tem dados muito antigos de projetos em vários sistemas diferentes, e para a gente conseguir trazer tudo isso para gerar informação, a gente está gastando mais tempo do que a gente esperava. A gente já sabia que era complexo, mas está sendo ainda mais complexo. E a gente está tendo que reduzir um pouco a expectativa quanto aos resultados, né, em termos de agilidade de resultados, porque esse trabalho de estruturação leva bastante tempo. Então, acho que esse é um dos grandes desafios, esse legado, principalmente para empresas muito grandes, né, e também a gente conseguir uma visão de longo prazo para a manutenção e sustentação disso.
porque isso é um crescimento exponencial que a gente vai ter de uso da inteligência artificial, e a gente tem que investir nisso no longo prazo. E como que a gente faz para investir nisso sem que isso depois perca relevância, sem que isso depois morra? Então, olhar num horizonte mais longo. Então, hoje, assim, do que eu tenho ouvido, né, do que a gente está tentando usar essa tecnologia e fazer essa transformação, é o que a gente sente mais de desafio. Ana, aproveitando que você está com a palavra, né, e já fazendo uso da sua visão futurística, o que você enxerga aí de desenvolvimentos emergentes, de tendências para o futuro? Porque, assim, não, é um caminho sem volta, né? A gente tem muitos desafios como sociedade, como comunidade global, para tornar a mineração sustentável. Então, para isso, a gente vai precisar fazer as coisas de outras formas. E a tecnologia vai nos ajudar para que isso aconteça. Mas a gente precisa começar agora. Porque a gente se assusta um pouco com o tamanho do desafio. Mas, se a gente não começar agora, não vai dar tempo da gente atingir os nossos objetivos que a gente tem. Tanto os compromissos de sustentabilidade, quanto os nossos compromissos com acionistas, compromissos de produção. Né, para a gente continuar competitivo, para continuar operando, a gente precisa mudar a forma de fazer para se tornar mais sustentável como indústria, como um todo. Né? E aí eu acho que a tendência é muito como que a gente vai usar a tecnologia para fazer de forma diferente. E para mim, assim, é o meu motivador na inovação. Né? Ainda mais, eu estou na parte de projetos, então eu estou no futuro do que vai ser a nossa operação daqui a 15, 20 anos. Então, assim, como que a gente já desde o início tem essa mentalidade de transformação, de trazer a tecnologia para gerar informação, para a gente tomar ação. E aí é sempre aquela dúvida, né? Em que momento que a gente coloca essas tecnologias nos nossos projetos, sabendo que essas tecnologias ainda vão evoluir muito, para quando eu for implementar o projeto daqui a 20 anos, já vai ser outra coisa. Então, isso também é um desafio muito grande, de já prever como é que vai ser a mina do futuro, a mineração do futuro, e já começar a pensar nisso no nível dos projetos. Eu acho que isso para mim, assim, é uma pergunta que está sempre ali, como que a gente faz isso? Muito bom, Ana. Obrigada, viu, a todos da mesa. Eu queria abrir aqui para perguntas da plateia. Alguém tem alguma pergunta? Curiosidade? O Túlio trouxe para mim que eu já desliguei o computador. A votação foi exatamente na sequência das perguntas, sabe? Deixa eu pegar aqui, peraí. Eu acho que o pessoal foi respondendo a primeira, depois respondeu a segunda, mas, assim, todas as perguntas foram votadas. Deixa eu pegar aqui, que o Túlio mandou. Cadê o Túlio? Eu não estou achando aqui, Túlio. Está aqui, ó. Não, você não mandou. Você mandou para mim, Túlio? Deixa eu pegar as perguntas aqui de novo. Então, a mais votada foi, né, o interesse em debater sobre os desafios, benefícios e efeitos colaterais da utilização da IA na mineração. Acho que a gente, de certa forma, cumpriu, né? Vocês têm mais alguma dúvida em relação a isso? Em relação a desafios e efeitos colaterais, né? Que é o que eu falo, não é nem problema, é efeito colateral. Em segundo lugar, debater sobre iniciativas já implementadas na aplicação de IA na mineração. Todos eles trouxeram alguns exemplos. Vocês gostariam de ouvir mais exemplos? A gente tem mais exemplos. O que vocês acham? Eu queria mudar um pouquinho. Eu vi que assim, a expectativa nossa, né, já foi endereçada. Talvez nas palavras finais pudéssemos retomar. Mas eu estou aqui assim, agoniada com uma questão sobre a questão da sustentabilidade da mineração. Eu acho que nós estamos muito bem na foto quanto à sustentabilidade de impacto de carbono. Porque no Brasil nós temos a nossa pegada ambiental é pequena e ela é muito voltada aos equipamentos de transporte, né? Agora, nós temos um problema que na minha opinião, o nosso calcanhar de Aquiles, que é o impacto territorial. E eu não vejo essa questão ser endereçada na mina do futuro. Nós temos que tentar fazer uma mineração que devolva para a sociedade o território da maneira, vamos dizer assim, que ela não é a original,
mas ela tem que ser ainda, tem que ter uma utilidade para a sociedade. E, ao longo do desenvolvimento dessa mina, também fazer essas entregas. Então, essa é uma questão que tem se agoniado como profissional, e o Tomi já sabe da nossa angústia, né, Tomi? É que nós não endereçamos a nossa questão da pegada ambiental no território com a relevância que a gente deveria utilizar. Isso é uma questão muito de governança, é uma questão muito, quer dizer, tem tecnologia, mas eu acho que é muito mais de conscientização dessa relevância para a mineração, para que ela seja sustentável, uma atividade sustentável e que tenha licença social para operar. Então, esse é um testemunho da minha ansiedade. Depois eu queria até pedir para o Tomi para falar um pouco sobre isso. Eu acho que, do ponto de vista, claro, concordo com você, acho que a mineração como setor, a gente precisa, eu me considero 100% mineração, tá? E acho que a gente tem que fazer uma reflexão e saber que a gente é apenas um inquilino, muitas vezes inconveniente. Então, como parte da nossa atividade, a gente tem que incorporar no coração, não é no papel, não é na licença lá para um órgão ambiental, mas no coração da nossa operação, a gente tem que incorporar essa necessidade de pensar no uso futuro e na transição socioeconômica daquelas pessoas que a gente impactou. E recuperar o território e dar o destino correto do território. Vânia, a gente não é 100% nisso ainda. Então, estamos aperfeiçoando, as grandes empresas estão bem avançadas nisso, mas o setor mineral ainda está engatinhando nisso para mim. E eu acho que, nesse caso, a análise preditiva, que é trazida pela inteligência artificial, vai ter um papel fundamental. Talvez é a chave da gente poder comprovar com fatos, né? Não com os deepfakes lá do Constantino, que ele mostrou no Constantino, mas com fatos mesmo, como que a gente vai se comportar na fase pós-fechamento. Acho que isso vai melhorar muito a nossa reputação e o respeito que a sociedade tem que ter pela nossa atividade. Bom, espero que sim, né, e torço para que isso aconteça. Agora, em relação à nossa conversa, eu acho que nós, da mineração, temos um desafio adicional em relação a outras áreas. É que nós lidamos com uma matéria-prima que tem uma origem em fenômenos da natureza. Então, isso traz um grau de complexidade, acredito eu, muito maior do que, por exemplo, mandar o homem à Lua. Porque a gente está trabalhando com resultados, que é o minério, né, que é fruto de transformações genéticas, geológicas, né, que aconteceram durante bilhões de anos. E que a gente só está tateando, né? Então, criar esse conhecimento, né, através da inteligência artificial, mas vinculá-los à gênese do depósito, que é ainda uma ciência que tem tantas variáveis e que ainda são relativamente pouco conhecidas, talvez seja um desafio muito grande e que a gente tem que estar preparado, que muitas vezes a inteligência artificial ela vai ter esse limite. Como que nós vamos interpretar todos aqueles resultados, fazer as previsões, tendo como base uma matéria-prima que ainda é tão pouco conhecida, que são os fenômenos geológicos que deram origem àquele minério. O que você acha, Marcelo? Eu concordo plenamente. Eu acho que dentro dos processos, como a gente conhece dentro de uma usina, né, são fenômenos que a gente está tentando entender, mas a gente consegue se embasar, né, dentro de entendimento de fenômenos de transporte, da cinética, né? Mas quando a gente vai olhar a variabilidade que tem in situ, né, as informações esparsas que estão lá, é claro que a gente fala até sobre o romantismo de um geólogo comparado com um engenheiro, né, que você tem que lidar com coisas muito menos palatáveis do que uma informação objetiva, e sim com uma interpretação
E aí é que eu acho que essas ferramentas podem nos ajudar. E é importante, eu diria assim, que tudo isso, toda essa capacidade de transformar em uma miríade de informações que a gente tem, e enfocá-las sob o ponto de vista de o que isso nos ajuda sob o ponto de vista de entender o comportamento na operação de moagem, o que isso nos permite entender sob o ponto de vista de concentração. Hoje a gente está tocando na superfície só disso, quando comemora muito quando consegue, né, usar informação desse tipo para alimentar a usina com teor de cobre ou ferro constante. Em alguns lugares, como o Chile, finalmente consegue-se usar informações para garantir uma mobilidade dentro de certos limites. A gente tem que usar todas essas informações e a sua complexidade para poder olhar, é como se fosse olhar um cubo multidimensional sob diferentes óticas e acertar. Não olhar sobre um lado só e achar que a gente está conseguindo fazer o suficiente. O ser humano é limitado, né? Quando lida com informações muito complexas em grande quantidade, e é essa expectativa, sim, de que se possa, introduzir nesse conhecimento geológico romântico, né, uma interpretação auxiliada por ferramentas tão poderosas quanto aí. Porque nós, no processo, sendo alimentados com informações poderosas sobre essa variabilidade, nós já sabemos como lidar com isso, né? Temos dificuldade de medir online, sim, é verdade, mas se for alimentados com informações muito boas de um plano de lavra, e essas informações, com certeza, quebram paradigmas, porque hoje a gente está limitado também a nossa capacidade de entender o que está sendo alimentado naquele instante, naquela operação do unitário. Então, isso é a nossa expectativa desses quebras de paradigmas aí. Boa tarde, eu sou Douglas, diretor executivo da Enarcom. Eu fiz a pergunta em vários fóruns e vou repetir. Como que vão ser os profissionais do futuro com essas tecnologias, em especial Generative AI, num mercado igual a mineração, que é o caso aqui, que hoje já tem uma dificuldade em trazer alguns perfis de profissionais para o dia a dia do trabalho, né? Então, são profissionais jovens, talentosos, com conhecimento, mas que estão olhando para outros lugares, para outros setores. E como vocês imaginam esse trabalho do futuro, com as novas tecnologias, e como atrair esses profissionais para a mineração? Obrigado. Quem quer responder? Difícil a pergunta. Bom, para a gente atrair jovens para a atividade como mineração, e eu diria até para qualquer outra atividade, né, a tecnologia tem um papel fundamental, porque ninguém quer trabalhar numa planta, num ambiente qualquer de trabalho, em que você não utilize tecnologia. Todo jovem que chega para trabalhar com a gente, ele quer trabalhar com a tecnologia. Então, e se às vezes você escolhe, olha, você vai ter que dar manutenção no outro sistema aqui, vou exagerar, tá? Está escrito em COBOL, você vai ter que manter esse sistema. Ele pede demissão no dia seguinte, que ninguém quer trabalhar com tecnologia antiga, né? Então, quer dizer, o nosso ambiente, para se tornar atraente para o jovem, ele tem que ter simuladores, né? Ele tem que ter, o caso do Digital Twin, porque essa pessoa na universidade já está estudando isso, ele já aprende, né, que ele tem que fazer alguma coisa, projetar, ele tem lá os impactos, ele tem lá um pacote qualquer que ele vai brincar com aquilo, vai simular. Agora, se ele chega num ambiente de trabalho, não se usa nada daquilo, né? É como se estivesse voltando para a prancheta com a régua T, né? Ele fala assim, pô, desisto, né? Então, manter o jovem hoje motivado é muito difícil. Precisa de treinamento constante, né? A gente investe mais em treinar e dar oportunidades para eles de conhecer outros países, de participar de congressos, de estar... A inovação ela é fundamental, né, na vida de cada um de nós. Então, se você quer, nós estamos aqui num congresso, numa conferência, para ver, né, o que o outro está fazendo, e eu quero, né, se eu ver uma coisa interessante, eu vou copiar, eu vou tentar imitar. Isso é que motiva as pessoas, né? Então, nós temos que propiciar esse ambiente dentro da mineração. Então, eu vejo um esforço grande, você trabalha com inovação, né, da Vale se estruturando para realmente acompanhar, né, tudo o que acontece de moderno no mundo. Na área que a Vânia provocou, na sustentabilidade, eu vejo uma renovação absurda, coisa que eu não via anos atrás. Por exemplo, é lógico que foi, né, depois de acidentes e tudo, mas hoje tem uma preocupação de monitoramento centralizado absurdo, né, tanto de barragem de rejeitos, de qualquer tipo de estrutura geotécnica, né,
existe uma preocupação imensa com água e com energia, né? Principalmente nos países que não têm água. Então, eu trabalho muito com o Chile não tem água. Então, estão fazendo dessalinização, água caríssima, que eles estão utilizando na mineração. Então, a preocupação deles é total. Então, que lá, aqui a gente não está fazendo balanço de águas, lá estão fazendo o tempo todo, né? Tem programas muito sérios para isso, programa de espoeiramento, né? E por aí vai. E outra coisa de relação com a comunidade. Então, a quantidade de reuniões, de projetos que a gente tem participado, em que nós vemos uma nova mineração, a gente está falando de reinvenção da mineração, né? Preocupada com a comunidade hoje e depois, né? Depois que acabar a atividade mineral, o que vai acontecer com aquele local e com aquelas pessoas, né? Então, eu acho que existe, sim, uma reação, né? Pode não ser, talvez, na extensão que a gente deseje, mas existe hoje uma nova mineração. Valeu a complementação, viu? Obrigada. E, assim, quanto mais diverso também a gente tiver os nossos ambientes na mineração, mais a gente vai conseguir atrair também pessoas que, jovens principalmente, ligados à tecnologia, que valorizam esse aspecto, né? Então, acho que a mineração também está se transformando, né? De também ter mais mulheres. Mulheres nem é diversidade, porque é metade da população, então eu nem considero como... deveria ser metade em tudo. Mas ter um ambiente propício para receber. E eu acho que também tem uma oportunidade muito grande quando a gente fala de uso futuro, né, de como que a gente pensa essa comunidade, para essa comunidade também estar formada para trabalhar nessas profissões de maior qualificação, né? Então, como que a gente também engaja as comunidades com quem a gente trabalha, para que eles não só venham trabalhar na nossa empresa em posições operacionais, mas também nessas posições que exigem uma qualificação maior. Como que a gente investe em formação, né, e devolve para a sociedade também dessa forma. Então, eu acho que tem um potencial enorme nesse sentido, porque falta mão de obra no mercado, né, todo mundo sabe. Então, eu acho que é uma composição entre ambiente, que as pessoas se sintam confortáveis e queiram continuar, porque elas podem entrar e perceber um ambiente que não tem nada a ver e querer sair, né? Então, um ambiente que seja acolhedor para a diversidade e também formação de quem está no entorno, né? Para que as pessoas vejam que tem outras oportunidades que não só aquelas que elas normalmente já viram na comunidade dela. Então, só para aproveitar e complementar, eu acho que essa provocação do Douglas é muito importante, porque se a gente olhar um pouquinho para trás, né, a gente pode pensar o que pode ser o futuro se nós não fizermos nada. Por exemplo, a gente conhece por experiência, e é característico do Brasil, os currículos de engenharia de minas e metalurgia, que são tipicamente de profissionais que estão à frente de usinas. Não tem um assunto importantíssimo, que nós falamos várias vezes aqui, o que é? Controle. E controle não é novidade, controle já se fala há 30 anos. Então, a gente sempre pensa assim, o sujeito inteligente o suficiente, você vai aprender. Não, teve um momento dele aprender isso, que foi a universidade. Então, é uma meia-culpa de que a gente é lento em fazer isso, e, claro, que causou alguns estragos. Tem muita gente que, por não ter uma percepção de controle, tem dificuldade de entender, ou até entende que é uma coisa diferente do que é a operação da usina. Não, o controle é um conhecimento que você também tem que ter para poder tomar boas decisões, ou poder interagir com o pessoal que propõe. Então, eu acho que solução tem para isso? Concordo que formação a nível universitário é muito lenta, essas modificações, essas transformações. Eu acho que, pelo menos, a gente pode pensar que estimular os grupos, né, no Brasil que atuam em pesquisa para se envolverem mais, porque é aí que começa o embrião. Porque uma disciplina, se não for dada com entusiasmo, com experiência, a gente sabe também que às vezes tem um efeito colateral, ou seja, um efeito contrário de estimular. Mas quando um grupo trabalha envolvido em pesquisa, ele realmente consegue estimular muito mais gente, inclusive virando disciplina. Então, eu acho que dentro da academia eu tento chamar a atenção dos meus colegas que a gente tem um mundo diferente aí fora. Vamos colocar essa outra camada no que você faz, porque isso vai multiplicar e vai atrair pessoal. É a única coisa que eu posso dizer, pelo menos do meu lado, mas concordo plenamente. Ok, aproveitando, vou fazer uma rápida reflexão. Os meus alunos, quando formam, a gente tem um assédio muito forte da Faria Lima, né? Então, 50% dele vira Faria Limer, né? Faria Limer, que eles chamam. E por causa do mercado financeiro e tudo. Politécnico, sabe mexer com Excel, né? Eles falaram, é Faria Lima na certa. O que acontece? Nos últimos anos, com a mudança da atividade mineral, eu dou aula na engenharia de minas. Isso já passou para...
pelo menos 80% fica na mineração. Então, isso é reflexo do mercado estar mais aquecido e os salários serem mais competitivos, né? Agora, esses caras saem com um preparo razoavelmente bom, a gente está trabalhando bastante na familiarização deles e a exposição deles a problemas que podem ser trabalhados com análise preditiva e inteligência artificial, e eu acho que está dando bons resultados. Então, temos que continuar com essa tendência. Mas depende muito do mercado também. Obrigada. Eu agradeço imensamente a mesa. Desculpa, Constantino. Esse tempo terminou, mas só me lembrei de um caso interessantíssimo. Eu estava conversando com o professor Mitch, né, falecido há pouco tempo, professor de British Columbia, e sobre justamente caminhões autônomos, etc. A gente fala, poxa, a impedância, às vezes, você vender uma tecnologia nova, né, para a mineração é muito alta, seria um esforço muito grande. Ele falou, para os meus alunos, não. Quer dizer, os meus alunos estão saindo da universidade aqui de British Columbia, né, tendo brincado com o caminhão autônomo o tempo todo, porque ele fez os robozinhos dele, me mostrou, tem um filme até hoje, né, dos caminhões dando marcha ré, né, e pegando mineral, chegava e basculava no outro lado. Quer dizer, os meninos já brincavam com isso na universidade, né? Então, esses vão adotar a tecnologia, porque eles se acostumaram, porque estão saindo bem formados, né, para o mercado, e isso vai dar certo, né? Eu me lembro também da dificuldade que eu queria vender uma certa tecnologia para mineração, que era controle de loops, né, de loop que controla a temperatura, né, a gente chama de control loop management. E o gerente de automação não comprava aquilo, né? Era uma pessoa mais conservadora, até onde eu perguntei para ele, quando é que você vai adotar esse negócio aqui, rapaz? Quando é que você vai comprar essa solução? Eu vou vender essa solução aqui. Ele falou, só quando eu morrer. Falou isso. Bom, ele, espero que não tenha morrido, mas ele se aposentou, né, e no lugar dele entrou um aluno nosso de controle e automação, né? Foi criado o curso, né, de controle e automação, e hoje quem assumiu essa função é um aluno nosso de controle e automação, que adota a tecnologia, que adora a tecnologia, e colocou a empresa onde ele trabalha em outro patamar. Então, a gente vê que essa formação desde a universidade, a pessoa se acostumar com essa tecnologia, isso faz uma imensa diferença. Excelentes reflexões e excelente pergunta, Douglas. A gente vai encerrar, eu quero agradecer, mas antes eu quero agradecer a turma, mas não vão embora, porque a Vânia quer fazer um fechamento do seminário de mineração como um todo, tá? Eu quero dar um minuto só para o Marcelo falar sobre esse centro de cominuição que ele montou lá no... Tá bom, um minuto de desafio aqui, mas é só para mostrar que os desafios que a gente falou aqui e outros, né, dificilmente um instituto, uma universidade vai conseguir atacar sozinho. Então, eu fundei, mais de 15 anos atrás, com representantes de 6 universidades do mundo afora, apenas numa pequena área que é cominação, como resultado do reconhecimento de que nenhum grupo no mundo domina toda a cadeia, sequer de cominação. A gente formou esse grupo, e esse grupo evoluiu para se tornar uma fundação, sem fins lucrativos, que a gente desenvolve projetos e faz transferência de tecnologia, e que hoje tem 14 membros, está crescendo, um deles é a Vale, outro é o IR, né, apenas alguns que a gente viu aqui. Então, é mais ou menos para mostrar que a gente tem que sair um pouco das nossas 4 paredes, né, da universidade e de institutos, se a gente quiser ter um impacto. E iniciativas como essa, eu acho que são importantes. Obrigado, Vânia. Eu que agradeço, Marcelo, a sua iniciativa. Quero dar parabéns a vocês 4, que foi um excelente painel. E quero dar parabéns especial para a Gisele, que eu passei para ela. Eu sabia que ela saía de uma forma brilhante, e foi mesmo, Gisele. Foi muito bom o painel. Parabéns para vocês todos. Eu quero pedir mais uma salva de palmas para a turma. Gente, então eu queria pedir aos demais voluntários do seminário que venham aqui para frente, ao Túlio, a Maria Eugênia, Gisele, vem aqui para frente rapidinho, para que a gente converse, né, mais um minuto com vocês. Nós aqui estamos representando um grupo maior, tá, de voluntários, somos da área de mineração,
E cadê o Ricardo? Ricardo, vem cá, só. E aí, a gente está terminando nossa parte do evento, nesse seminário. Temos, eu estou muito feliz, eu acho que todos nós, com o resultado, temos muito a melhorar. Uma delas é a acústica desse lugar, que foi realmente, foi penoso a gente ver o que está acontecendo, que aconteceu, a gente teve que treinar o poder de concentração, porque às vezes a nossa fala aqui competia com a fala do vizinho. Bom, eu queria saber de vocês, assim, o que vocês acharam que foi o nosso ponto forte, o que a gente deve melhorar, rapidinho, para que a gente, no ano que vem, possa estar aqui de novo, com um evento da qualidade que a gente gostaria, que a gente tenha aprimorado ao longo dos últimos anos. Vocês querem contribuir com alguma coisa? Vocês querem mandar um e-mail falando o que vocês gostariam, assuntos que vocês gostariam que a gente endereçasse? Fiquem à vontade. Eu estou vendo que vocês estão assim meio titubeantes. Alguma coisa que vocês tenham assim vontade de falar agora, querem falar depois, nós vamos ficar por aqui mesmo. Então, se vocês quiserem falar um pouco, nós vamos estar aqui na cerimônia de encerramento, procurem, tá? A gente que... E, no mais, agradecer vocês que estão aqui até essa hora, agradecer a presença, para agradecer quem escreveu o trabalho. Aqui foram trabalhos muito bons, que nós tivemos, a maior parte, Tommy, o Ricardo também, contribuiu lá, o nosso representante aqui da COP. Então, é isso aí, gente. Espero revê-los no ano que vem, E é isso aí. Agora é igual carnaval. Terminou a quarta-feira de cinza, a gente já está planejando o próximo desfile da escola de samba. Então tá, gente. Tchau.